Agora na Eldorado, Pensando o Futuro com Mafelo Visoto. Uma ótima manhã de sábado para você que ouve a Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Está no ar mais uma edição do programa Pensando o Futuro, a nossa mesa redonda para discutir sustentabilidade. Eu sou a Mafelo Visoto e com você também está o pessoal online que está junto com a gente na nossa página do Facebook da Rádio Eldorado. Muito obrigada então pela presença de todos aí da audiência. O tema da nossa mesa redonda de hoje é acesso à água potável, um direito fundamental. E aqui com a gente está o Mário Pino, ele que é gerente de desenvolvimento sustentável da Braskem, e também o Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Bom dia, sejam bem-vindos. Obrigado, bom dia, sempre um prazer e uma honra. Bom dia, prazer. Eu gostaria que vocês começassem se apresentando, falando um pouquinho do trabalho de vocês. Bom, sou o Edson Carlos, sou presidente executivo do Instituto Trata Brasil. É uma organização da sociedade civil que completa 10 anos agora e que busca mobilizar a sociedade brasileira por problema da falta de saneamento básico, né? Especificamente o acesso de todos os brasileiros à água potável, à coleta e ao tratamento do esgoto. Então, nossa missão é rodar o Brasil alertando as pessoas, as autoridades, os formadores de opinião, da grande carência que o Brasil tem ainda nessa infraestrutura tão básica, mas tão atrasada. Vou querer saber quais são esses números. Vamos lá, Mário Pino. Mário Pino, eu sou gerente corporativo de sustentabilidade da Braskem e não trabalho com problemas, né? Eu tenho o prazer de trabalhar com construção de soluções para o futuro. Também lidero, junto com a Sanasa, um movimento Menos Perda, Mais Água do Pacto Global da ONU. Maravilha. Então já a gente vai falar sobre água potável, só que antes vamos de música. Malu Magalhães, Você Não Presta. Pensando o Futuro com Mafelo Visoto. Voltamos com o Pensando o Futuro, a nossa mesa redonda de sustentabilidade. Hoje para falar sobre água potável. Bom, quando a gente fala em água, a gente já lembra da crise hídrica que tivemos, né? A gente passou aqui na região sudeste entre 2014 e 2016, a pior crise da história, com queda dos níveis dos reservatórios de abastecimento. E o problema não foi só aqui em São Paulo, né? Se estendeu aí em várias regiões do país. Bom, mas há quem diga que não foi uma crise hídrica, mas sim de abastecimento, pois o problema foi, na verdade, uma falta de planejamento. Gostaria de saber aqui dos nossos convidados de hoje, qual é a avaliação que vocês fazem? Começando aí com o Edson. Exatamente. Todos os fóruns que a gente vai, consultando os especialistas, existe sempre essa questão de se a gente teve uma crise hídrica, uma crise de abastecimento, ou se foram as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente tem rios passando no meio da cidade, e você tem falta de água para abastecimento, tem alguma coisa errada. Sem contar os rios canalizados, né? Sem contar centenas de rios canalizados, pequenos córregos que a gente tem em São Paulo e que ao longo da história nós fomos tapando, fomos encobrindo, porque havia aquela visão antiga de que o rio era um problema para a cidade, para o crescimento das ruas, das estradas e mesmo para o crescimento habitacional e das residências e tal. Então os rios foram olhados como um problema e a gente foi esquecendo dos rios e vendo os rios como um problema. E os rios foram lentamente se transformando em condutores de esgoto. Isso não só São Paulo, no Brasil todo, o que o Trata Brasil mais evidencia é a poluição generalizada que desemboca no rio. Então o rio acaba sendo a face mais visível. Então a gente continuava tendo os rios aqui em São Paulo durante a crise hídrica. O que a gente não tinha era água numa qualidade suficiente que pudesse ser tratada e fornecida à população. Eu moro no ABC, a represa Billings é do tamanho do Cantareira ou até maior e a gente não pôde utilizá-la porque ela está num grau de degradação tão alto que não se podia usar. Então não é que a gente não tinha água na Grande São Paulo, a gente não tinha água em condições de ser tratada para ser fornecida. Então, nesse ponto, o conceito de falta de água de abastecimento está correto, né? Então, o que a gente precisa é usar melhor a água que está aqui, torná-la melhor para que a gente não passe por crises tão graves. Muito bem. Mário? Realmente, ao final, trata-se de uma crise de abastecimento
se você considerar que, na realidade, existe um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, como a demanda superou a oferta e a disponibilidade que a bacia hidrográfica tem que subir os usuários, né, seja ele o setor agrícola, o setor industrial ou o consumo humano, houve esse desequilíbrio, né? Lembrando que a gente lembra muito recentemente a crise hídrica de 2014 e 15, mas tivemos crise hídrica em 2003 e tivemos crise hídrica em 1954 na região sudeste. E olhando para o futuro, né, de acordo com o World Water Institute, WWI, o aumento da população vai demandar 50% de mais água para alimentos, 40% de mais água para a produção de energia e 30% de água para o consumo humano. Tudo isso, quando a gente olha os cenários climáticos do INPE para 2040, vamos ter no Sudeste mais cenários de escassez hídricas infrequentes e mais intensos. Ou seja, não estamos mais questionando ou discutindo se vai ter crise hídrica, mas quando será a próxima crise hídrica. Eita, então qual a solução para isso? Tem como reestruturar aí, fazer obras de melhoria? A gente já tem tudo tão estabelecido aqui em São Paulo, né? Como é que fica, Edson? Então, várias coisas ainda precisam ser implementadas na nossa visão, né? Uma das coisas são as tecnologias alternativas, especialmente o reuso da água, que é uma coisa que a gente faz muito pouco ainda na região metropolitana e no Brasil todo. A gente não utiliza a água que existe na cidade. Hoje, se a gente conversa com especialistas dos lugares mais secos do mundo, Califórnia, Israel, Austrália, partes da Europa, todos eles são unânimes de que nós precisamos usar melhor a água que tem, e principalmente a água que sai das estações de tratamento de esgoto. Às vezes a implantação de uma tecnologia a mais, além da estação de tratamento, permite que aquela água seja reutilizada, se não for para as pessoas beberem, que seja para utilizar para outros usos menos nobres, né? Então, com as chuvas, a gente esqueceu essa pauta de novo, nós precisamos retomar isso, combater as perdas de água, porque o cidadão sempre é convocado a colaborar nesses momentos, tome banho mais rápido, não lave o seu carro, não lave a calçada, ok, tudo isso nós temos que fazer mesmo, mas existem vazamentos, existem furtos de água pela cidade e que são combatidos de uma forma muito lenta, isso no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo nós falamos de perdas de água de 30%, um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo da fonte da informação, mas nós temos lugares do Brasil com 50%, 60% de perda de água potável. Então você imagina se a gente conseguisse reduzir isso pela metade, quanta água sobraria. Então nós precisamos olhar a água como um todo, com todo o olhar e não só sempre o cidadão que precisa fazer sua parte. Isso que você falou é extremamente importante, porque o que acaba passando para a população é que nós somos culpados, né? Porque de repente a gente deixou uma torneira aberta por por um tempo maior, enfim. Só que, na verdade, as perdas são expressivas em outras coisas. E aí, o cidadão que acaba pagando uma conta de energia mais cara. É complicado isso, né, Mário? Essa sua pergunta vale $1 milhão a resposta, né? Acho que o grande desafio pela complexidade e abrangência da vulnerabilidade de uma bacia hidrográfica, a gente precisa envolver todos os atores, né? O setor privado, o governo e a sociedade. A sociedade, porque o consumo, falando aqui de São Paulo, o consumo de 188 litros por habitante dia de São Paulo, ele é bem superior ao que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estabelece como o mínimo necessário, que é 110. Então, a sociedade sempre vai ser convocada a participar e dar sua contribuição. No setor industrial, quando a gente fala da bacia do Piracicaba, Capivari, Jundiaí, a PCJ, o que se perde de água por ano no sistema de distribuição equivale ao consumo de 60% do setor industrial. E essa bacia ela gera em torno de 7 a 8% do PIB nacional, e lá estão 1.500 indústrias instaladas e abastecendo 6 milhões de pessoas. Então, nesse momento, o grande desafio é como é que governo, sociedade e setor privado se ajudam para tratar isso de forma definitiva, equilibrando aí demanda e disponibilidade. Sem contar a agricultura, né, Mário? Que é o maior demandante de água doce e continua fora dessas discussões, né? Por isso que eu falo, tem que olhar a água como forma total, porque se a gente pegar os usos de água doce em geral no mundo, 70% da água doce vai para a agricultura. Depois tem o setor industrial, comércio e normalmente o ser humano consome a menor parte da água doce. Então nós temos que olhar
essa engenharia e trazer todo mundo para a mesa, senão a gente vai, na verdade, tratar de 10% do problema e deixar os outros 90% de fora. Muito bem, então agora a gente vai dar uma paradinha no nosso bate-papo para ouvir música e depois eu quero voltar com o Edson para que ele fale sobre os nossos números aí, como é que está a situação do saneamento básico aqui no Brasil. A gente volta já já. Pensando o Futuro, com Mafelo Visoto. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa mesa redonda Pensando o Futuro sobre sustentabilidade. Hoje falando sobre água potável. É um direito fundamental. Eu estou conversando aqui com o Mário Pino, gerente de desenvolvimento sustentável da Braskem, e também com o Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil. É um direito fundamental, Edson, mas como que num país como o nosso, com tanta água, tem gente ainda que bebe água suja? Pois é. Ou que nem bebe água. Pois é. Segundo os dados oficiais, nós temos quase 35 milhões de brasileiros que não têm acesso a nenhuma água tratada, ou seja, usam água diretamente da natureza, ou a água que conseguir. Isso já mostra como a gente ainda está distante, e esse é o melhor indicador dentro do saneamento, e ainda a gente tem muita gente ainda para atender. Se a gente falar de coleta de esgoto, metade do país não tem. Metade do país. Metade, 50% da população não tem coleta de esgoto, que é vamos dizer, a infraestrutura mais elementar quando uma cidade é construída, né? O Brasil esqueceu que tinha que dar uma solução para a água que sai dos nossos banheiros, dos nossos chuveiros, das nossas pias, e essa água ela vai... só 42% do esgoto do país é tratado. Então nós temos metade da população só que tem coleta, mas menos ainda é tratado do esgoto. Então o destino dessa água suja são os rios, os reservatórios, as praias. E aí você começa a entender de onde vem essa poluição que a gente vê. Então eu costumo dizer que se você quer ter uma ideia melhor do que está acontecendo na sua cidade, olha para os rios. Uhum. Os rios são um reflexo, um espelho do que a cidade fez ou não fez com relação ao esgotamento sanitário. E hoje os rios das áreas urbanas principalmente estão quase todos num estado de degradação muito elevado. Então aí volta a sua questão, mas não é um direito humano? Uhum. O saneamento não é um direito humano? O Brasil é signatário disso nas Nações Unidas e em pleno século XXI a gente ainda não consegue internalizar essa decisão que o país teve há muitos anos atrás. Então nós precisamos avançar e muito rápido, porque isso volta para o cidadão na forma de doenças, né? Que atacam principalmente as crianças pequenas. Então isso não é só um problema de agora, mas é um problema para as próximas gerações. Então a gente pode estar condenando o Brasil a criar profissionais piores porque as crianças perdem capacidade de aprendizado. Uhum. Então o problema ele vai muito além apenas de você ter ou não água. Isso desemboca em outros problemas. A Aedes aegypti, muito das crises do Aedes aegypti também tem a ver com a falta de saneamento. Então é um problema para ontem, né, que a gente precisa resolver. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu vejo lá os tratamentos do Rio Tietê e nada acontece. O que acontece, Mário? O que não acontece? Na realidade, é o que o Edson colocou, né? A gente não tratou os nossos rios como deveríamos, né? A gente construiu nossas casas com fundo para o rio, né? E então criamos essa situação hoje de degradação, né? Temos água, mas não podemos consumir essa água porque ela está contaminada, né? Mas o importante é que vários países, nações já tiveram essa situação, já reverteram essa situação, né? Tem vários exemplos, e então acho que está na mão nossa, como sociedade brasileira, colocar isso na agenda do dia e transformar isso. Acho que só de parar de jogar lixo, já por si só, o rio correndo, ele já vai limpando. Já degrada e já poucos, ajuda. Né? Pois é. Mário, a Braskem e a Sanasa iniciaram um movimento chamado Menos Perdas, Mais Água, que acabou gerando vários frutos, né? Estudos, tem uma cartilha de casos de sucesso. Conta pra gente como foi esse trabalho. Bom, então, na realidade, acho que é importante vocês entenderem isso. Nosso maior inspirador e instigador está aqui do meu lado, é o Edson, do Instituto Trata Brasil. Ele sempre colocou que algumas organizações, pelo protagonismo que elas têm dentro do seu setor, elas não podem se limitar a atuar dentro da sua cerca para dentro. Essa atuação tem que ser além da sua cadeia de valor e tem que trazer alguma contribuição definitiva para a sociedade.
Então, de tanto ele insistir com a gente aceitou fundar um movimento dentro do Pacto Global, é o Movimento Menos Perda Mais Água. Ele é coliderado com a Sanasa. A Sanasa é a empresa que cuida do saneamento básico da cidade de Campinas, e aqui, por que ela está em parceria com a gente? A Sanasa, a partir de 1994, em 20 anos, ela abraçou a redução das perdas de água, reduziu de 37% para 20%, economizou 420 milhões de metros cúbicos de água nesses 20 anos, o que equivale ao consumo de água da Braskem em 7 anos. Então, quando a gente via esses números, via a provocação do Edson, a gente fundou esse movimento, e a nossa expectativa é tratar preferencialmente algumas bacias que nós entendemos que estão mais vulneráveis no contexto do cenário de escassez hídrica, olhando o modelo climático do INPE. Então, queremos tratar principalmente, mas não só elas, as bacias do Nordeste e Sudeste, e por isso que a gente sonha em replicar esse aprendizado da cidade de Campinas para os 74 municípios que compõem a bacia do PCJ aqui em São Paulo. Muito bem, então muito ainda para ser feito, né? Como disse ali no começo, né? Você falou sobre a sua função, sempre pensando em soluções, e tem a ver também com o nome desse programa, Pensando o Futuro, né? Como melhorar as nossas vidas e das próximas gerações. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, então, se vocês tiverem alguma consideração, aquele recadinho ali para o nosso ouvinte ou para o nosso web espectador, o momento é agora. Bom, o Trata Brasil sempre fala disso, a importância do cidadão se envolver nesse tema. A gente brinca dizendo que ir para Brasília reclamar com os ministros e falar com o governador e prefeitos, todo mundo faz, né? O que pouca gente faz é falar para o cidadão comum o que ele tem que fazer. Então, a primeira coisa, ele tem que saber o que acontece no bairro onde ele mora e se envolver nisso, discutir com os vizinhos, fazer abaixo-assinados e procurar a solução. Hoje nós temos o Ministério Público, a Defensoria Pública, a imprensa, nós temos a prefeitura, a empresa operadora. O que não pode é a gente se encastelar dentro de casa e achar que isso é um problema que alguém vai resolver por nós. Não. Então nós temos que tomar essa bandeira do saneamento e levar isso como uma prioridade da sociedade e de obrigação dos nossos governos. Bom, é isso, né? Essa questão demanda que todos se envolvam, todos contribuam. Então, a gente, como líder do movimento de perda de água, eu convoco a todos cidadãos e suas organizações que queiram se engajar no movimento, que entrem no site do Pacto Global e conheçam mais o movimento. É isso. Sejam bem-vindos. Maravilha, muito obrigada pela entrevista. A gente teve aqui em nossos estúdios da Eldorado o Mário Pino, gerente de desenvolvimento sustentável da Braskem, e também o Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Obrigada, viu? Foi um enorme prazer. Obrigado. E eu quero agradecer também Gabriela Nunes na produção, Nelson Volter aqui na nossa mesa e Emanuel Bonfim na coordenação. Agradeço também a você, ouvinte, que está com a gente também pela internet, pela nossa página no Facebook. O Mesa Redonda Pensando o Futuro é um programa quinzenal. A gente volta agora no dia 28 de outubro, sabadão, sempre às 8 horas da manhã. E anote aí o tema do próximo encontro: soluções para uma vida mais sustentável. Muito obrigada mais uma vez. Um ótimo final de semana para você. Você ouviu Pensando o Futuro com Mafelo Bisotto.